Bom dia! Olá, meninas! Quem está assistindo, muito bem-vinda! Eu quero convidar você que está chegando agora e não está entendendo o que é esse capítulo 5. Volta lá no canal e assiste a sequência da playlist para não ficar viajando. Até apesar de que se você ouvir só de hoje para frente, você já vai absorver a semente que está sendo liberada neste livro. O capítulo 5 fala, o título é Jesus me salvou. Em Lucas 10:20 fala assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ele diz porque a alegria da nossa vida tem que ser a nossa salvação eterna, e não as circunstâncias da terra, porque a autoridade que Deus nos deu neste tempo, nessa terra, para expulsar demônios, fazer cura e se libertar e ter autoridade espiritual aqui, não é sobre isso que a nossa alegria tem que estar fundamentada. Porque aí o dia que eu não tiver que orar para alguém e ela não for curada, então eu não vou ficar feliz. Então não é sobre o que eu estou fazendo, não é sobre eu fazer a obra ou sobre eu fazer obras, é sobre quem me salvou e por que ele me salvou. Porque independente se eu fizer ou não, ele me amou primeiro. Então, ela fala uma frase nessa começo aqui do livro, antes de começar o título. Aceitar Jesus é entregar nossa vida nas suas mãos, declarando que a partir daquele momento, ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Aqueles que creem nisso vivem de modo a deixarem sua vida seguir os seus mandamentos e começam a andar em seus mandamentos. Então a gente é salvo pela fé, pela graça de Deus, não porque merecemos, e nós entregamos a nossa vida em amor a Ele e nos santificamos até que Ele venha seguindo teus mandamentos. A Bíblia é o manual de vida, né? É o guia que Ele deixou aqui. A nossa alegria não pode ser reposicionada apenas nos dias de tristeza. Existe uma necessidade de a todo tempo sondar o nosso coração para descobrir onde está a nossa alegria. Quando a nossa alegria tem como fonte um lugar errado, mais cedo ou mais tarde ela acabará se tornando tristeza. A Bíblia diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Um espírito abatido consome as forças. Então a gente tem que buscar alegria todos os dias. Vamos falar um pouco do céu, da nossa pátria. Falamos tão pouco do céu, a morte nos assusta tanto, porque a realidade da eternidade é muito distante de nós. São poucos que têm a revelação desta palavra. A gente fica achando que é só nesse mundo natural que a gente está vivendo e que basta, né? Que o foco total está na terra e não pode ser na terra. O foco total tem que ser em Cristo, no que Ele fez, porque Ele fez e para onde a gente vai. Ele mudou o curso da nossa vida. Aí ela vai ler 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa revelação não vem às pessoas que não têm sede suficiente para buscar e alcançar tamanha revelação, pois acontece no nosso espírito, vem para quem vive no espírito. Vivemos um tempo de muito conhecimento, de pouca revelação. O conhecimento, na maioria das vezes, não transforma a nossa mente, mas a revelação tem um grande poder de fazê-lo. 1 Coríntios 2:10 diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós para vivermos uma nova vida em espírito, buscando as coisas do Senhor e a revelação da sua vontade para nós. As obras da carne se manifestam daqueles que vivem esperando
pelas coisas da terra. Porém, o fruto do Espírito vem para quem escolhe alinhar a sua mente com o céu. Quando você escolhe ser feliz, manifesta que crê naquilo que o Pai é, no que Ele já fez e naquilo que Ele pode fazer por você. Não duvide que Deus lhe chamou para ser feliz. Escolha ser feliz e busque viver uma vida no Espírito, buscando as revelações do Altíssimo para a sua vida. O livro de Colossenses fala da excelência da pessoa de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida de quem quer conhecer a Deus. E nesse livro, o apóstolo Paulo diz, em Colossenses 3, de 1 a 4, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Viver buscando as coisas que não são do alto é buscar a realidade das maravilhas que já estão prontas para nós através de Jesus Cristo. Não é sobre conquistar, e sim a respeito de tomar posse daquilo que Ele já conquistou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Não tem como o Senhor preparar coisas ruins para aqueles que Ele escolheu adotar como filho. Ele é bom, o Pai mesmo diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em Mateus 7,11. Ele está nos céus e é de lá que vem o nosso socorro, renovo e tudo o que precisamos para completar a carreira e combater o bom combate. Quero lhe ensinar uma frase que eu repito com frequência. Eu estou do lado de quem já venceu a batalha. Muito boa essa frase. Tem que colar no espelho, assim, né? Na hora de dormir, na hora de acordar, na hora que vai escovar o dente, você lê essa frase. Como independente do que você está passando, eu estou do lado de quem já venceu a batalha. Isso é muito bom. Isso é renovação da mente. Você não deixa aquela mente que acusa, aqueles pensamentos que te diminuem teus sonhos. Aí você pega e lembra essa frase. Anota isso. Eu não sou feliz porque eu vou vencer. Eu escolho ser feliz, pois aquele que habita dentro de mim já venceu. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Posso declarar que sou mais que vencedor através de Cristo Jesus, visto que eu não me alegro com os poderes da terra, mas em ter a plena convicção de que vou morar no céu. Para refletir, a nossa perguntinha, as duas perguntas do final. Você tem convicção de que quando terminar seus dias na terra, estará com Deus na sua morada eterna? Isso é muito importante, porque senão você acha que Deus está muito longe de você e as promessas e toda a salvação. Segunda pergunta. Jesus é o Senhor ou apenas seu Salvador? Ele é Senhor ou apenas o seu Salvador? Para meditar. Colossenses 1, de 3 a 14. E aqui no campo, escreva aqui a sua oração, anota no teu caderno. Melhor é o fim do que o princípio das coisas. Não pare, Ele está se movendo em você. Jesus quer te salvar e te dar acesso a tudo que Ele planejou para esse mundo. E Ele vai dar poder na sua vida para atingir as outras pessoas e curar e ser curada e viver o melhor dessa terra. Apesar de que não é sobre essa terra, né? É sobre a eternidade. Então, que Deus abençoe a nossa vida, que a gente consiga ter esse discernimento, porque Ele é uma revelação no Espírito. Não adianta eu ficar aqui falando e tentar te convencer que Jesus veio para te salvar, que a salvação depende da fé no sacrifício de Jesus, na cruz, que Ele morreu por nós e que isso é suficiente para revelar tudo o que a gente tem que viver nesse tempo
já está liberado nos céus e a obediência atrai a bênção. Uma vez eu ouvi essa frase. E não adianta a gente querer moldar Jesus nos nossos padrões, porque o mundo odeia os cristãos. O mundo odeia as coisas de Deus. A prova disso é tudo que a gente está vivendo nesse tempo no Brasil, né? E se você for estender para o mundo, está piorando também. Então, a gente tem que se posicionar e pedir para Deus, se você ainda não tem essa certeza no seu coração, ora e pede para Deus revelar. Eu tenho um versículo que eu amo, eu acho que é Salmo 119, 5, uma coisa assim, eu vou até confirmar e escrevo na descrição do vídeo. Toda vez que eu vou ler a palavra de Deus, eu falo esse versículo. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Se o Espírito Santo não abrir nossos olhos para as coisas espirituais, a gente vai ler e vai ser só um livro. A Bíblia vai ser uma história, você vai estar no módulo racional, você não vai conseguir entender a profundidade, porque a Bíblia, a palavra é viva. Ela revela exclusivamente para cada um pessoalmente. É uma coisa pessoal. Então, você lê o mesmo versículo, vai falar diferente contigo, vai falar diferente comigo. Então, a gente tem que entender que a Bíblia fala conosco. Só que como ela vai falar se você não para e não lê? Como ela vai falar se você não tem um minuto para ela? E não trate a Bíblia como um catálogo, como se você fosse, nos momentos de dor, ir buscar o refúgio. Acabou a dor, você guarda o remédio na prateleira e segue a sua vida. Não, a Bíblia não é sobre isso. Ela é uma ferramenta de instrução para evitar que a gente tenha tanta dor, que a gente faz escolhas erradas se a gente não pergunta para Deus. Eu vim para Jesus pela dor. Na verdade, eu sempre tive essa busca pela fé muito grande e eu sabia que eu tinha que estar com as coisas de Deus, mas eu não sabia como. E eu busquei de muitas formas e eu tentava ler a palavra, não entendia. Eu lia, parecia que estava lendo um livro bem difícil, assim, não entrava no meu coração, só entrava na minha mente. E quando meu pai ficou na UTI por uma infecção, que ele tinha diabetes e tinha uma infecção, que ele chutou um arame na fazenda e não foi se tratar, infeccionou e essa infecção tomou conta de tudo. Foram 5 dias na UTI onde a gente ficou buscando em Deus se era para liberar perdão, que ele fosse, ou que ele ressuscitasse, ou que ele... Essa busca, porque a gente se sente impotente, assim, ó. Não tem como você querer dar vida para alguém. E quando você está no momento dentro do hospital, entendendo que você não tem força nenhuma de agir, e o médico falava assim, só depende dele. Ele não está lutando, então ele está desistindo. E vocês querem desligar o aparelho, porque daqui a pouco o aparelho não vai dar conta de manter. E isso, eu falei, meu Deus, não sou eu que decido, é o meu pai e você. E aí a gente foi na igreja. Meu pai já era cristão, graças a Deus. E a gente foi lá buscar uma resposta de Deus para ou levá-lo ou curá-lo e que ele fosse em paz, né? Se fosse da vontade dele mesmo. Que a gente perdoava ele por tudo, que ele liberasse perdão para quem fosse. E a gente foi clamar a Deus uma resposta. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus de fato, assim, porque eu já queria as coisas do alto, mas eu não me posicionava, porque a minha prioridade não estava nisso. Eu não podia, porque eu tinha um filho pequeno e bebê recém-nascido a gente não sai muito de casa, né? A gente fica resguardada, então tinha muitas coisas me paralisando na parte espiritual. E o Diogo tinha uns 3 anos quando o pai foi para o hospital. E aí, naquele momento, na igreja, eu fiz uma aliança com Deus. Ali eu entreguei realmente a minha vida com Jesus e eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu pedi, clamei a Deus, mas eu falei para ele que a partir daquele dia
eu nunca mais ia buscar Ele só nos momentos de dor. Só ia ser na alegria e na tristeza, como quando eu casei, eu fiz o juramento. Então eu casei com Cristo ali. Eu fiz uma aliança, um voto, e eu clamei a Deus. Eu falei, eu não quero mais te buscar como quem busca só para coisas. Eu quero te buscar para ter relacionamento. Então eu falei ali, e a partir dali, quando eu voltei, meu pai faleceu. Mas quando eu falo que meu pai teve que falecer para eu renascer, para eu nascer em Cristo. E tudo mudou. Ali eu me posicionei. Quando eu cheguei aqui de novo em Floripa, eu já fui buscar uma igreja para me alimentar, uma célula. Gente, para quem não conhece, quem não entende o mundo cristão, ele é maravilhoso, porque não é sobre religiosidade, você tem que estar numa igreja, senão você não vai para o céu. Não tem nada a ver com isso. Busca a palavra de Deus, busca Cristo, e Ele vai te conduzir, porque caminhar sozinho é muito difícil. Quando a Bíblia diz que a gente está no reino das trevas, e quando a gente aceita Jesus, a gente é transportado para o reino da luz. E é um mundo novo, é uma como é que eu vou te dizer? Uma vez eu ouvi e faz todo sentido, fica muito fácil de entender. É como se você mudasse para a Alemanha. Tem outra cultura. A cultura do céu é totalmente diferente da cultura da terra. E se você se posiciona e você quer viver as coisas do alto, Deus vai te limpando. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo habita em você e é Ele que te molda. Por isso que a Bíblia fala e a gente acabou de ler. Não sou mais eu que vivo em mim, é Cristo que vive em mim. E o Espírito Santo, ele vai te conduzindo às coisas de Deus. Você perde o gosto. Pode ver, quem aceitou Jesus muda os hábitos. E tem coisas que falam assim, cara, eu bebia, não bebo mais. Eu assistia tal coisa, não consigo mais. Porque te incomoda. É uma coisa assim, é de dentro para fora. Não é uma coisa assim, eu não vou ver isso, porque senão eu vou ficar mal na fita com Deus. Não, não tem sobre isso. É sobre assim, cara, não tem como mais. Perdi o prazer. Não sei te explicar, não faz sentido mais. Então, por isso a gente muda tanto quando a gente aceita Jesus. E andar com pessoas que aceitam Jesus, que estão caminhando na fé, pessoas que estão há mais tempo caminhando com Cristo, elas vão te ajudar nessa caminhada e entender esse novo reino. É muito importante. E é um mandamento, não deixar de congregar. É um mandamento, não deixar de congregar. Então, o versículo fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo, mas a igreja, Cristo vem buscar a sua noiva, a igreja. Então, você vai estar fora da festa? A igreja é onde todos vão buscar entregar, adorar. É uma adoração. A gente vai no culto não para pegar uma bênção, para entregar nosso coração no altar de sacrifício. Adorar a Deus. Então, quando você caminha com Cristo, é tão leve, gente, é tão gostoso e não tem volta. Não tem volta. Tem uma música que fala, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E é verdade. Você encontra Cristo, você não quer mais ficar sem tê-lo perto de você. Já falei demais. Vamos encerrar por hoje. Que Deus te abençoe. Até o capítulo 6. Um beijo.